Muito prazer, meu nome é Gabriel, bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou falar com vocês novamente sobre o trenó, mas de maneira mais específica. Por que eu estou gostando tanto desse equipamento, por que ele é tão interessante assim para o pessoal que treina força, bem como o pessoal que treina só por lazer, vamos dizer assim. Além disso, eu também vou demonstrar para vocês a forma correta de executar o Power Walk, que é a caminhada com o trenó, né, caminhada com o sled, para você maximizar os seus ganhos e para trabalhar os músculos que você deve trabalhar e não ficar repetindo vícios de postura e fraquezas musculares que a gente já tem. Beleza? Vamos lá. Antes do combo, o porquê? Por que esse exercício é tão interessante assim? O que ele tem de mais? A questão é a seguinte: a caminhada com o trenó, com o sled, é um exercício que vai trabalhar majoritariamente a cadeia posterior dos seus membros inferiores. Ou seja, descendo lombar, glúteos, toda a musculatura do quadril, isquiosurais, posterior de coxa e panturrilha. Agora, por que é interessante você treinar esses músculos? Acontece que esses músculos são responsáveis a maior parte das atividades que a gente considera atlética, tá? Andar, correr, pular. Só que infelizmente a gente não realiza isso muito. A gente anda muito pouco, a gente raramente corre, a gente nunca pula no nosso cotidiano. Então os músculos ficam desativados, entre aspas. Eles ficam enfraquecidos, tá? Enquanto os músculos da cadeia anterior vão ficando mais fortes, porque eles estão, a maior parte do dia, em um estado encurtado, tá? Então, pelo fato dele estar contraído o dia inteiro, ele acaba dominando. Não necessariamente mais forte, mas ele acaba dominando, tá? Então você precisa de treinar a cadeia posterior para poder estabelecer um equilíbrio. Esse desequilíbrio que a gente acaba gerando no nosso dia a dia vai levar a diversos problemas que a gente pode ter de dores articulares, de mau funcionamento da articulação, de músculos que simplesmente não ativam, de problemas de postura, entre eles eu vou citar aqui especificamente a hiperlordose. Além disso, os músculos da cadeia posterior não trabalhando da maneira correta, vai acontecer o seguinte: em algumas situações você vai exigir seu corpo fazer um movimento e seu corpo vai realizar, porém da maneira incorreta, entre aspas, novamente. Por quê? Porque você está fazendo a tarefa, mas não de uma maneira segura, que é o mais interessante. Como assim? Vamos supor que você vai fazer um exercício na academia e sua cadeia posterior está tão fraca que o glúteo não está trabalhando no exercício, o seu corpo vai dar um jeito de fazer aquele movimento. E muitas vezes esse jeito que o corpo arruma é colocando em uma situação perigosa tendões, é colocando em situações perigosas articulações, é colocando em situações perigosas as vértebras da sua coluna, e isso não é interessante. Então você precisa de ter esse grupo muscular não só para melhorar a sua performance, mas como para diminuir a sua chance de lesões. E falando da Power Walk com o sled, é nada mais isso que você está fazendo. Você está andando, está caminhando com uma resistência puxando para trás. Você realizando da maneira correta, você vai eliminar os vícios e vai trabalhar aqueles músculos que não querem e não gostam de ser trabalhados, de tanto tempo que eles estão adormecidos, tá? Então você vai forçar esses grupos musculares a trabalhar e forçando-os, eles vão fortalecer, e isso, em uma perspectiva geral e sistêmica, vai melhorar a qualidade do seu movimento, tá? Então é por isso que é tão interessante você fazer esse exercício. Agora, quais são os benefícios propriamente ditos, tá? Primeiro, trabalhar os músculos da cadeia posterior dos membros inferiores. Segundo lugar, é um exercício atlético, você tá em pé, tá caminhando, movendo o seu corpo no espaço. Isso vai melhorar a sua própria percepção, vai fazer com que você consiga se identificar melhor no espaço, você vai ter uma maior consciência muscular. Isso são características de movimentos atléticos. Em terceiro lugar, ele vai fortalecer enquanto tira a pressão da sua lombar. Vários exercícios que a gente faz na academia para cadeia posterior, stiff, good morning, vários outros, a gente acaba colocando cada vez mais pressão nos nossos discos intervertebrais. Eu não acho que isso essencialmente é ruim, porém quando você só faz isso, aí fica ruim. Por que é interessante você descomprimir? De maneira simples, tá? Vou tentar não dar muito detalhe para não ficar chato. Os discos intervertebrais não têm circulação sanguínea. Significa que a troca gasosa entre eles não é feita por vaso sanguíneo, é feita por ação mecânica, em compressão e descompressão. Então, se você quiser hidratar os seus discos intervertebrais para que você tenha uma saúde a longo prazo, você não tenha problemas de postura, não tenha muitas dores com o passar do tempo, você tem que ter sempre algum certo grau de movimento. Se você só vai na academia, treino tradicional, não faz acessório, ou se você nem vai na academia e não faz nada, você tá o dia inteiro o quê? Comprimindo, e na hora que você vai dormir, você vai descomprimir um pouquinho. Porém, se tá o dia inteiro na postura ruim e dorme todo torto, a sua descompressão fica comprometida, tá? Acaba não acontecendo, quando acontece de uma maneira muito ruim. A gente tá na academia, tá lá colocando muito peso nas costas. É interessante você fazer alguma coisa. E como que esse exercício faz isso? Você vai pensar o seguinte: a caminhada você vai prender a resistência através da sua cintura. Aí você vai pensar: mas se eu prendo a resistência na cintura e ela puxa a minha perna para trás, eu estou entrando em uma, o quê? Hiperlordose, não é isso? Acontece que, executando o movimento da maneira correta, os seus músculos vão trabalhar contra essa postura, tá? Por isso que eu vou explicar daqui a pouco o passo a passo. A resistência está te puxando para trás, você vai utilizar o seu corpo para empurrar para frente e aqui realizar o movimento, tá? Por isso que é tão interessante. Ou seja, se você tem hiperlordose, realizar esse exercício vai fazer exatamente o movimento contra a hiperlordose, tá? Então vai melhorar, vai resolver o seu problema de postura, vai novamente reidratar o disco intervertebral, porque
um dos maiores problemas das pessoas que têm hiperlordose é que ela tá passando o dia inteiro com o disco aqui, ó, quase em contato com o outro, tá? Imagina que tá olhando pra você do seu lado, você tem uma vértebra ou outra e aqui no meio tem o seu disco, tá? Você tá em vamos dizer que esse é o natural, um pouquinho. Hiperlordose o quê? Tem muito, tá? E aqui, ó, o que acontece quando você espreme o disco intervertebral? Ele vai pra frente, tá? Ele toca o seu nervo, aí gera dor, aí isso é a hérnia, né? Aí gera aquela dor que dói a perna, às vezes a pessoa não consegue nem andar, tá? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai tentar o quê? Voltar um pouquinho através da ação dos nossos grupos musculares, do equilíbrio maior dos nossos grupos musculares. Chega de falar, agora eu vou mostrar de fato como você fazer isso que eu tô falando aqui funcionar. Vamos lá, em primeiro lugar a gente vai utilizar aqui aquele trenó que eu já mostrei no outro vídeo como fazer, tá? Então não tem erro, não tem problema, dá uma olhada no link que vai estar aqui na descrição. Eu vou utilizar aqui o cinturão, mas você não precisa, tá? Se você tiver uma corda grande o suficiente, você passa ela aqui na cintura e amarra, tá? E aí você vai posicionar aqui na cintura, tá? Mais ou menos aqui onde a gente coloca a barra da calça. Então, em primeiro lugar, o exercício começa quando você tem tensão na sua corda, na sua corrente. É aqui que a movimentação vai começar. Como? Eu vou dar o primeiro passo para frente, só que com muita tensão, que eu quero que o contato entre meu pé e o chão seja o meu calcanhar, tá? Então a passada, ela sempre vai começar por aqui. A forma da caminhada desse exercício é uma caminhada diferente do normal. Então não é só colocar o cinturão e sair andando. Por isso que você tem que prestar atenção nessa parte. Eu vou entrar em contato com o chão, com o meu calcanhar sempre, tá? E vai ser esse movimento de flexão de perna que vai movimentar a carga. Eu não vou dar um passo e depois empurrar a carga com o meu tronco, tá? Vai ser eu colocar o pé no chão e esse movimento de flexão de perna que vai andar com o peso para frente. Isso é essencial. Além disso, que o pé entrei em contato com o calcanhar. Quando eu estiver movendo a carga, imagina que no final da transferência de força, o que eu vou fazer? Eu vou contrair o meu glúteo do lado da perna, tá? Por quê? É quase como se eu estivesse dando o meu passo com o calcanhar e na hora que eu estivesse aqui mais ou menos em cima da perna, eu desse aquela jogada de quadril para frente. Eu fiz muito exagerado, mas é isso que eu quero que você faça. Eu quero que você dê um passo e depois contraia o glúteo, tá? Passo e tranca o quadril. Chama lá atrás. Você vai fazer isso todo passo. Por que que isso é importante? Porque dessa maneira eu tenho certeza que você está caminhando da maneira correta. Porque dessa maneira você está utilizando os músculos da cadeia posterior. O que acontece? Muita gente tem uma caminhada meio torta, assim, em função de fraqueza de músculo do quadril, que na hora que ela entra em contato com o chão, ela não só não absorve o impacto com o calcanhar, mas ela vai propulsionar o corpo utilizando outros músculos que não aqueles que ela deveria estar utilizando, que são feitos para isso. Aí isso vai gerar dor no joelho, isso vai gerar problema no quadril, aí você vai dar uma arrancada lá na sua partida de futebol e vai machucar o adutor da sua perna, porque você está fazendo um músculo que não deveria estar trabalhando, trabalhar, por causa de uma fraqueza. Então, se eu tenho certeza que o seu pé está apontando para frente, eu estou batendo no chão com o calcanhar, e estou empurrando meu corpo para frente, nenhuma flexão de perna, eu sei que você está utilizando o músculo escrotal. E se eu já estou com o peso totalmente em cima da minha perna, para eu terminar esse movimento, eu tenho que flexionar o glúteo. Se você acaba esse exercício e o peito do pé está doendo, você não está pisando com o calcanhar. É por isso que você está tendo um impacto muito grande. Segunda dica, se você está fazendo esse exercício e você sente a sua região lombar ativada, e sente aquele pump na lombar, é porque o seu glúteo ele é tão fraco que ele não está conseguindo atuar na sua caminhada. Então pensa assim, quantas horas do seu dia, ou quanto tempo você está caminhando, quanto tempo você está em pé e não está utilizando o glúteo. Isso é problema, você tem que corrigir. Se você treina força, como você vai aumentar o seu terra, aumentar o seu agachamento, se o seu glúteo não está nem trabalhando quando você caminha, sem carga nenhuma. Por isso esse exercício ele é muito interessante. Ele não só serve de diagnóstico, porque se eu tenho que andar para frente, utilizando minha cadeia posterior e não consigo, a minha cadeia posterior está fraca. E não adianta nada eu agachar 200 kg se o meu músculo não está fazendo o trabalho que deveria, tá? E segundo, porque diagnosticado o problema, você conscientemente contrair no glúteo melhor, dobrando a perna mais na hora de dar aquela passada, você consegue resolver o problema com uma carga fácil de aumentar, fácil de progredir. Pega o pezinho, coloca aqui dentro, aumentei a carga. Pega lá um saco de arroz, coloca aqui dentro, aumentei a carga. E você vai ver o resultado diante dos seus olhos, vai melhorar todos os seus exercícios, vai melhorar a sua qualidade de vida, vai melhorar a sua performance atlética, só com esse equipamento que é muito simples.
Galera, eu sei que você tá assistindo aí, tá se perguntando, pô, vou conseguir fazer tudo isso só com um pneu, um negócio que é simples, que posso ter aqui em casa, que eu consigo até de graça bobear, e a resposta é sim. Esse é um daqueles raros momentos em que um equipamento que é extremamente barato, simples e bobo, vai te trazer muitos ganhos, muito resultado. É claro que só o peso do pneu não é o suficiente, você vai ter que improvisar, vai ter que colocar uma carga. Inclusive, esse exercício você pode colocar no seu treinamento, levando em consideração porcentagem de repetição máxima, quanto que você consegue caminhar com a forma correta e colocar isso no planejamento, tá? É muito possível de fazer isso. Agora, você tem que aproveitar a oportunidade que você tem de utilizar um exercício que é simples, bobo e barato, que vai te ajudar muito a colocar isso no seu treinamento. Então, tenho certeza que vai ajudar você. Experimenta. Cara, faz umas viagens aí, coloca lá o pneu, coloca uns 2 sacos de arroz se precisar, ou coloca a carga se você tiver. Faz umas viagens ida e volta aí e me fala aqui nos comentários, me manda no Instagram como que você sentiu, aonde que você sentiu e se você conseguiu contrair o glúteo, que isso é difícil pro pessoal que tem fraqueza. Tenho certeza que a primeira vez que você fizer o exercício, você vai entender por que eu tô falando que ele é muito interessante. Em nota final, a Westside Barbell utiliza esse exercício como um dos principais, se não o principal, para aumentar o levantamento terra, tá? Esse exercício, a imprecisão reversa, o glute ham raise ou a rosca inversa para posterior de coxa, são os exercícios principais para aumentar o levantamento terra, tá? Esse exercício que é simples, que é bom, que qualquer um consegue fazer, tá na lista, tá? Então é interessante que você faça também. Eu vou ficando por aqui. Se você tem dúvida, manda nos comentários. Não entendeu a explicação, manda nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o joinha, porque eu vou ficando por aqui. E se você assistiu até aqui, muito obrigado.